Contar histórias é uma das maiores habilidades que o mágico utiliza para encantar a plateia com maravilhas. Ainda assim, os melhores atos de mágica são aqueles que geram mais alto nível de curiosidade. Então, seja o truque de tequila no iPhone de Don Chambers ou o incrível ato do Twitter de Colin Cloud. Então, bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos descobrir os segredos por trás dos 10 truques de mágica mais famosos do mundo. Então, vamos começar! Número 10. O truque da mágica com pássaros ao vivo. Mágicos ao redor do mundo inventaram muitos truques emocionantes envolvendo pássaros. Aqui você pode ver como esse mágico coloca um pano dentro de uma moldura em forma de pássaro. Para adicionar mais emoção a esse truque, ele transforma a foto do pássaro em um pássaro vivo. Ele termina sua apresentação fazendo todos os pássaros desaparecerem debaixo de uma gaiola. Então, como ele fez isso? Bem, aqui está o segredo. O truque está naquela moldura especial, conhecida como moldura de pomba. É uma moldura especial que tem a imagem de uma pomba. A moldura é mantida no lugar por um mecanismo de mola. Sim, uma metade da moldura é uma aba que abre e fecha muito rapidamente com o uso da mola. Então agora você deve ter entendido. Quando o mágico segura o pano perto da moldura, a aba é liberada para mostrar a imagem do pássaro. Aqui ele puxa o pano para dentro da manga usando uma técnica chamada gecko. Além disso, dentro da moldura tem um pássaro de verdade escondido com segurança, pois a parte de trás da moldura é elástica para dar espaço suficiente ao pássaro. Então, finalmente, para trazer o pássaro de volta, a aba volta para a posição inicial para exibir uma imagem em branco, enquanto o pássaro é liberado para encerrar esse truque incrível. Agora, na parte final do truque, como ele fez todos os pássaros desaparecerem daquela gaiola? Bom, esse truque é semelhante ao que foi realizado por Darcy Oak. No entanto, Darcy até revelou uma garota dentro daquela gaiola. O desaparecimento dos pássaros é simples. A gaiola é um truque. Há um único compartimento sob a gaiola que colapsa para criar a ilusão. No entanto, no ato de Darcy, a gaiola colocada sobre a mesa tem, na verdade, dois compartimentos. O da frente, que contém a gaiola claramente visível, e o comportamento traseiro, que tem um espaço onde a garota estava escondida durante o show desde o início. Finalmente ela aparece no final para nos surpreender a todos. E número 9, o truque da leitura mental de férias. Oz Perlman, o mentalista israelense vencedor do Emmy, é um dos poucos que fez a transição bem-sucedida de um trabalho diário em Wall Street para um mágico em tempo integral. Em sua primeira aparição no America's Got Talent, ele impressionou a todos com suas habilidades de leitura mental. Durante sua apresentação, Oz primeiro prevê corretamente um número aleatório abaixo de 100 que Heidi havia escolhido. Depois, ele conseguiu ler a mente de Mel B sobre uma viagem de férias passada e uma amiga que acompanhou nessa viagem, surpreendendo a todos ao redor. Então, como Oz realizou esse truque de mentalismo? Vamos rapidamente para o segredo. Existem duas partes nesse truque. A primeira, onde ele adivinha corretamente o número de Heidi, e a segunda, onde ele lê a mente de Mel B sobre uma viagem de férias no passado. Passando para a primeira parte, como ele adivinhou o número que Heidi escolheria? Enquanto caminhava até a mesa dos jurados, ele escreve algumas palavras no papel. Aqui, ele escreve apenas o nome de Heidi, sem nenhum número, para que lhe restem apenas alguns dígitos para escrever depois. Agora, quando ele escreve o número de Heidi no caderno com uma caneta preta, observe que ele não está realmente escrevendo. Ele está apenas agindo e fingindo escrever um certo número. Poucos momentos depois, ele entrega a caneta a Howie. Se você observar a sua mão direita, ela está dentro do bolso. Aqui ele tira um truque do bolso enquanto todos estão distraídos com o caderno. O truque é chamado de Swami Gimmick, ou Thumb Writer, escritor de polegar. Depois, quando Heidi diz a Oz o número que tinha em mente, nesse momento Oz já tinha esse truque no polegar da mão direita. Agora, assim que Heidi escolhe um número, nesses poucos segundos ele escreve o número 57 usando o marcador no polegar. Passando para a próxima parte do truque, onde ele prevê corretamente as informações sobre a viagem das férias de Mel B no passado. Aqui, uma coisa é certa. O envelope grampeado não estava no bolso quando ele começou o seu ato. Além disso, como ele conseguiu as informações dentro daquele papel grampeado? Então, deve ter uma maneira pela qual Oz obtém as informações corretas impressas dentro do envelope de previsão. Agora, se você observar, ele foi visto usando muitas canetas diferentes. Qual que é a razão? Bem, para a primeira parte, ele usou uma caneta preta, enquanto para a parte de Mel B, ele usou uma caneta azul para escrever o que ela estava pensando. Aqui,
Ele tinha o envelope grampeado escondido e segurando ele com a mão esquerda, onde ele poderia escrever pelo envelope usando aquela caneta azul sem tinta. Mas como ele escreveu através do envelope com uma caneta sem tinta? Aqui tinha um papel carbono dentro do envelope, com uma nota de papel. Além disso, a maior parte do texto em sua nota de papel foi pré-escrita antes do ato. Tudo o que Oz precisava era o ano, o local e o nome da amiga de Mel B. Depois de saber essas informações, Oz escreve o ano de 1998, o local Fiji e a amiga dela, Jerry, através do envelope, que ela segurava nesse momento escondendo de todos. Aqui, a pressão aplicada com a caneta sem tinta na parte superior do envelope faz com que a nota de papel embaixo fique azul, usando o processo de papel carbono. Assim, o ano, o local e o nome da amiga de Mel agora estão impressos naquela nota embaixo. Então Oz coloca o envelope em sua palma. Aqui o envelope já estava escondido na palma da mão esquerda fora da vista, antes dele colocar a mão no bolso para pegá-lo. Agora ele finge tirar o envelope de previsão do bolso e, em seguida, o revela a todos. Então a única pergunta que todos vocês devem estar pensando é: como Oz sabia o que Mel B estava pensando para poder escrever? Como todos na audiência, exceto Oz, podiam ver o que estava escrito no papel, ou seja, o local Fiji e a amiga Jerry, não é difícil para alguém transmitir essas informações pelo headset que o mágico usava. Agora, para quem não acredita nessa abordagem, uma alternativa seria rasgar o pedaço de papel em que Mel B escreveu as suas informações, Fiji e Jerry. Sim, como você pode ver, Mel B foi forçada a escrever apenas na parte central, limitada do papel, antes que Oz rasgasse o pedaço de papel. O truque aqui está na forma como o papel foi dobrado e rasgado por Oz. E é assim que foi feito. Ele dobra o papel 2 vezes e o rasga. Em seguida, ele empilha as partes mantendo a parte central no topo e rasga novamente. Assim, rasgar ao meio preserva o espaço do meio onde as informações foram escritas. Mas quando Oz teve a chance de dar uma olhada? Depois que Oz rasgou o papel 2 vezes, se você prestar atenção ao momento em que ele parece estar rasgando os pedaços a Howie, ele estava espiando secretamente a escrita de Mel B e rapidamente rasga a nota mais algumas vezes. Finalmente, o envelope é revelado e a previsão funciona perfeitamente bem para surpreender a todos. E no 8º truque da tequila no iPhone. Don Chambers, o mágico australiano conhecido por sua incrível mágica com cervejas, desta vez subiu na vida e se apresentou no America's Got Talent com um truque interativo de coquetel. Olha só o que ele fez. Primeiro, ele pede a Julianne para escolher uma bebida de uma lista de coquetéis. Ele também traz uma assistente. Sim, a Siri do iPhone é a assistente de Don para o truque. Agora, Siri pede aos jurados que escolham qualquer carta de sua preferência. Simon escolhe o 7 e Howie escolhe copas. Assim, a carta escolhida é o 7 de copas. Siri então revela exatamente a carta 7 de copas na tela do telefone que Don retira em seguida, surpreendendo a todos ao redor. E agora vem o truque que você está esperando. Depois de saber que Tequila Sunrise é a bebida que Julianne escolheu, Don serve a tequila direto no iPhone. E por incrível que pareça, foi confirmado que era a tequila de verdade que saiu do celular. Então, como ele fez isso? Bem, aqui está o segredo. Existem 2 partes nesse truque. Primeiro, o truque com a carta. Em segundo lugar, o truque com o coquetel. Além disso, a maneira como ele apresentou esse ato de forma interativa também se destaca. Agora, o primeiro truque é óbvio. É uma habilidade básica de ilusionismo. Além disso, se você reparar, ele trouxe um caderno com ele. Sim, ele tirou a carta dobrada daquele caderno e então a colocou na mão direita. Se você observar nessa imagem, ele já tinha a carta dobrada escondida na mão direita. Ele não mostra a carta abertamente, apenas garante que ninguém veja o truque. Agora, usando as habilidades rápidas, no exato momento em que a carta na tela desaparece, ele retira a carta dobrada real da mão para criar esse efeito incrível. Mas, ainda assim, como Don previu que os jurados escolheriam a carta 7 de copas que ele já tinha em sua mão? Bem, a técnica que ele provavelmente usou aqui é uma forçagem psicológica de carta, que forçou os jurados a nomear exatamente a carta que ele queria. E a mais confiável é o 7 de copas que os jurados costumam escolher. Outro cenário é que alguém sentado dentro da mesa pegando a carta, dobrando-a e a entregando por trás para que ele a esconda.
Mas mesmo assim, essa forçagem psicológica parece ser o método mais lógico. Agora, passando para a segunda parte, como ele serviu a tequila de um iPhone? Aqui você pode ver um papel laminado saindo da capa do celular. Além disso, a capa do iPhone é um pouco mais grossa. Dentro dessa capa tem um compartimento embutido que só pode conter 1 ou 2 goles de líquido. Mas a questão é, como ele sabia qual bebida colocar antes do truque? Bem, ele não encheu o compartimento antes do ato. Tudo foi feito durante o ato. Bom, depois que Don pergunta a Julianne qual a bebida que ela escolheu, se você reparar, ele teve tempo suficiente para encher a capa com alguns goles de tequila Sunrise. Sim, tinha alguns segundos antes para ele servir a bebida. Nesse tempo, ele encheu o compartimento de líquido na capa do telefone por trás. Além disso, tem um mecanismo colocado sobre a mesa para processar o líquido corretamente. A mesa tinha uma caixa com vários compartimentos embaixo, cada um contendo alguns shots de líquidos correspondentes às bebidas da lista. E o mecanismo era controlado remotamente por Don. Assim, após o disparo remoto, o líquido desejado, ou seja, tequila Sunrise, era liberada, percorrendo um tubo fino que se conectava à parte de trás da capa do celular e a enchia. Finalmente, Don desconecta o tubo e traz a tequila magicamente do celular para surpreender a todos ao redor. Outro cenário poderia ser que houvesse uma pessoa escondida dentro da mesa e que essa pessoa bombeasse o líquido no tubo. Mas esse cenário parece um pouco forçado. Além disso, durante todo o ato, o telefone mostrava a mesma hora, 11h27, mesmo após mais de 2 minutos de apresentação. E havia também um ícone de carregamento exibido na tela, que confirma que era um vídeo pré-gravado. Mas a maneira como Don sincronizou todo o ato fez parecer bastante mágico. E número 7, levitação entre prédios. Criss Angel é bastante famoso por seus atos de levitação. E um desses atos é a sua famosa levitação entre prédios, onde ele levita de um prédio para outro na presença dos espectadores que o observam de baixo no chão. Então, será que você consegue descobrir o que está por trás desse truque? Bom, antes da gente revelar o segredo, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para que você possa receber as notificações instantâneas dos nossos novos vídeos. Para aqueles que ainda estão tentando descobrir, aqui está o segredo. Quando assistimos a esse ato na TV, é uma experiência incrível. Mas tem muita preparação envolvida para a criação desse ato. A configuração aqui é escondida para o público da TV, envolvendo um homem operando um guindaste. E é esse guindaste que carrega Criss entre os prédios usando fios, criando assim a ilusão de levitação. Criss está preso ao guindaste por meio de fios muito finos, que são quase invisíveis. E era também aquele horário do dia em que o céu brilhante e os ângulos corretos da câmera faziam os fios parecerem quase invisíveis para o público. Agora você deve estar pensando, tá, mas como é que o público presente não percebeu esse enorme guindaste? Você está certo, provavelmente eles podem ver o guindaste sim, mas o fato é que todos são atores pagos e não tem espectadores reais por perto. Todas aquelas pessoas surpresas estavam apenas demonstrando suas habilidades de atuação com perfeição, para fazer a levitação parecer real. E número 6, truque de fumaça em um copo. Quando se trata de mágica, Ben Hart tem tudo: apresentação, aparência e carisma. Utilizando essas ferramentas, aqui está o que ele fez no Britain's Got Talent, impressionando a todos. Ele traz um copo vazio e um pires, coloca o pires em cima do copo e cobre com um pano vermelho. Em seguida, ele pega um palito de fósforo, acende e surpreende a todos ao engolir o palito em chamas. Mais tarde, esse palito em chamas reaparece na caixa de fósforos que Alicia estava segurando. Durante o ato, ele até produz fumaça de dentro daquele copo vazio. Na segunda metade do truque, ele desaparece a carta escolhida por Simon quando a coloca em sua mão. Finalmente, quando Alicia abre a caixinha de fósforos, a carta 9 de paus de Simon é encontrada magicamente substituindo a caixa de fósforos. Então, como ele fez isso? Bom, aqui está o segredo. O truque consiste em 3 partes. Primeiro, a fumaça saindo do copo. Segundo, o truque com o livro de fósforos. E por último, a carta de Simon que Ben fez desaparecer. Na primeira parte, quando Ben coloca o copo sobre a mesa e o pires em cima, você pode vê-lo escondendo algo na mão direita, que fica sobre o pires depois de cobri-lo com um pano vermelho. Então, ele estava escondendo um gelo seco frouxamente embalado a algo similar, que foi responsável por encher o copo com fumaça.
Nesse momento, ao abrir o pacote solto, o gelo seco entra em contato com o ar e libera fumaça lentamente sob o pano, criando a ilusão de fumaça. Na próxima parte, como ele fez o fósforo queimado desaparecer e reaparecer? Então, depois que o Ben tira a caixa de fósforos do bolso, você pode ver o seu dedo médio segurando firmemente algo. Sim, embaixo daquele dedo ele tem outro fósforo queimado, posicionado para baixo, dessa maneira. Em seguida, ele retira o fósforo da caixa. Alguns segundos depois, pouco antes de acender o fósforo e engoli-lo, ele endireita rapidamente o fósforo queimado escondido e o troca pelo fósforo original, antes de fechar a caixinha de fósforos e entregá-la à lixa. Ele então engole o fósforo queimado e o faz desaparecer. Mas agora você já sabe o segredo. Há outro fósforo queimado colocado naquela caixinha de fósforos, e é assim que ele cria a ilusão do fósforo magicamente reaparecer. Agora, indo para a próxima parte, ele pede a Simon para escolher uma carta qualquer. Simon escolhe o 9 de paus. Ele então coloca essa carta sobre a mão de Simon. Mas como ele fez essa carta desaparecer? Além disso, quando ele espalha as cartas na frente de Simon, se você congelar esse quadro, verá que o 9 de paus não está presente no baralho. Como então Simon o escolheu? Bem, para forçar o 9 de paus a Simon, ele simplesmente o colocou na mão dele. Outra possibilidade é que ele tenha colocado todas as duplicatas do 9 de paus frouxamente na parte de trás de cada carta. Assim, pela frente, você só vê cartas diferentes, enquanto o verso de cada carta era o 9 de paus, frouxamente anexado. Agora, quando ele está prestes a colocar o 9 de paus selecionado na mão de Simon, usando um movimento rápido, ele joga rapidamente essa carta com a mão esquerda de volta no baralho, colocando rapidamente a sua mão sobre a de Simon e, finalmente, guarda o baralho no bolso. Isso cria a ilusão de que a carta foi colocada na mão de Simon e desapareceu magicamente. Agora, na parte final, como ele trocou a carta de Simon pela caixinha de fósforos? Então, depois que a lixa abre a caixa de fósforos, se você olhar para o verso dessa carta, ela é branca, para aparecer uma caixinha de fósforos. Agora, o verso da carta de Alicia não corresponde ao verso do 9 de paus que Simon havia escolhido. Isso significa que ele trocou a caixinha de fósforos por uma carta dobrada em algum momento do truque. Além disso, você pode ver aqui que não havia carta dentro daquela caixa de fósforos antes da troca. Então, quando a lixa devolve a caixa de fósforos, você pode vê-lo tirando a caixa anterior e a trocando pela carta dobrada. Então pede à lixa que segure aquela carta dobrada que se parece com a caixa de fósforos. Isso impede que ela veja a carta dobrada. E finalmente a carta de Simon é revelada para surpreender a todos ao redor. E número 5, atravessando uma parede de tijolos. Harry Houdini, o maior mistificador de magia, realizou a ilusão surpreendente de atravessar uma parede de tijolos em julho de 1914 na cidade de Nova York. O truque foi mantido em segredo por muito tempo e foi realizado por Houdini apenas em raras ocasiões. Nesse truque, uma parede de tijolos era construída no centro do palco. O público era chamado ao palco para testar a autenticidade e resistência da parede. Após o teste final da parede, assistentes de Houdini colocavam telas em ambos os lados da parede. E agora a mágica começa diante do público. Houdini entra na tela de um lado, atravessa a parede e grita alto: "Eu tô aqui!", enquanto levanta as mãos acima da tela do outro lado da parede. A tela então é removida por seus assistentes, revelando finalmente Houdini para o público. Mas como ele realmente atravessou a parede? Bem, aqui está o segredo. Houdini foi quem entrou na tela de um lado. Mas após algum tempo, mãos falsas são feitas para se erguer do outro lado da parede usando cordas. Agora Houdini grita: "Eu tô aqui, eu tô aqui!", o que faz parecer que Houdini realmente passou para o outro lado. Mas, estando do mesmo lado, Houdini se disfarça como um de seus assistentes. Agora, junto com seus assistentes, ele se move para o próximo lado disfarçado e vai para trás da tela. Aqui, ele se despede do disfarce, voltando ao seu visual original, e a tela é removida. E assim, finalmente revelando Houdini ao público. É assim que Houdini passa pela parede de tijolos. E número 4, a mágica do cubo de Rubik. Steven Brundage, um dos melhores mágicos com cubo de Rubik do mundo, realizou um truque no America's Got Talent que intrigou a todos ao redor. Olha o que ele fez. Ele traz 2 pacotes e vai até a mesa dos jurados para começar a fazer o truque. No primeiro pacote, ele tira um cubo de Rubik resolvido, mistura aleatoriamente todos os seus 6 lados e o coloca de volta no pacote.
Poucos segundos depois, ao retirar o cubo novamente com a mão direita, ele já estava resolvido, então ele amassa o pacote para confirmar que não havia outro cubo dentro. Depois ele tira um outro cubo resolvido do segundo pacote. Mistura aleatoriamente e também permite que Simon misture aleatoriamente algumas vezes antes de colocá-lo de volta no pacote. Agora, semelhante ao primeiro, o cubo estava resolvido quando ele tirou do pacote. Então vem a parte principal do truque. Ele tira o cubo randomizado de Simon do pacote e pede para ele cobri-lo em todos os 6 lados. Finalmente, ele mistura o cubo de Rubik resolvido que ele tirou do pacote e o gira para combinar com o cubo randomizado de Simon em todos os 6 lados. Então, como ele fez isso? Vamos rapidamente ao segredo. O truque consiste em 2 partes, uma envolvendo o primeiro e depois o segundo pacote. Se você observar de perto, depois de tirar o cubo resolvido do primeiro pacote, ele o gira 6 a 7 vezes antes de colocá-lo de volta no pacote. Bem, não há ilusão nessa parte. No entanto, quando ele tira o cubo novamente, ele realmente resolveu o cubo com uma mão em poucos segundos. Em Steven, sendo um resolvedor profissional do cubo de Rubik, lembrou-se desses 6 a 7 movimentos e praticou muitas vezes para resolvê-lo em poucos segundos, usando apenas a mão direita. Agora, para a segunda parte, o truque envolve desvio de atenção junto com habilidade. Quando ele pega o cubo embaralhado de Simon, se pausarmos a imagem, basta lembrar esse lado do cubo. Observe os 4 amarelos adjacentes. Então ele coloca o cubo de Simon na sacola e retira o cubo resolvido. Depois, pega o cubo embaralhado aleatoriamente e entrega a Simon. No final, quando ele combina os 2 cubos, nenhum dos 6 lados corresponde ao cubo que Simon tinha misturado. Sim, aquele com os 4 amarelos adjacentes. Então é evidente que, antes de colocar o cubo de Simon no pacote, a sacola já tinha 2 cubos. Um em estado resolvido e outro embaralhado conforme o que Steven queria. Finalmente ele sabia os movimentos, então ele mistura o cubo resolvido muito rapidamente. E de fato, os 2 cubos ficaram perfeitamente iguais. Agora sabemos. Após colocar o cubo misturado de Simon no pacote, ele o coloca discretamente no chão em um movimento de distração. Além disso, se você observar os dedos dele, parcialmente apertando o pacote, isso confirma que já havia cubos lá dentro. E no terceiro lugar, o truque de predição no Twitter. Colin Cloud, o mágico que todos esperavam, realizou um incrível ato de previsão, onde primeiro mostrou uma mensagem na conta do Twitter do AGT, pedindo que postassem uma combinação de nomes de celebridades, cidades e objetos. Hall e Simon, então, coleta algumas das respostas impressas na plateia. Em seguida, ele pede a Mel B para escolher uma carta impressa aleatoriamente e Heidi escolher um tweet individualmente. Colin então mostra um vídeo pré-gravado dele, mencionando as exatas 3 palavras do tweet aos jurados antes do show. Finalmente, o quadro colocado no palco também revela as mesmas palavras, Ellen, Roma, queijo, surpreendendo todos ao redor. Então, como Colin previu o tweet correto? Bom, o segredo está aqui. A escolha das 3 palavras pelos jurados foi forçada por Colin. Agora, todos os tweets impressos na plateia tinham respostas diferentes. Porém, independentemente de qual resposta impressa Mel B escolhesse, o resultado final seria sempre o que Colin queria. Depois que Mel B seleciona a carta impressa e entrega a ele a carta com os tweets, aqui você pode vê-lo claramente colocando a mão no bolso direito. Sim, ele tira um adesivo com um tweet Ellen, Roma, queijo, nele. Assim, o tweet que Heidi escolheu foi alterado por Colin, pois ele tinha um adesivo escondido atrás dos seus dedos. Aqui você pode vê-lo realmente pressionando o adesivo no papel. O restante é apenas uma seleção forçada. Portanto, não importa onde Heidi o parasse, o adesivo sempre estaria na posição correta. Agora você deve estar se perguntando onde ele escondeu o adesivo antes de usá-lo, já que ele poderia facilmente ficar preso em seus bolsos. Bem, para garantir que os adesivos estivessem seguros, ele usou um truque conhecido como Sanada Gimmick, composto por dedos falsos, disponíveis em lojas de mágica. Ele é usado para produzir, esconder, desaparecer ou trocar pequenos itens como moedas, notas, adesivos, etc. Quanto a Heidi escolher aquele exato tweet entre todos, observe o cartão impresso quando ele mostra ao público. Perceba como aquele tweet é único com emojis, portanto mais chamativo e mais propenso a ser escolhido. Finalmente ele vira o quadro e o número também corresponde à sua previsão.
Para essa parte, ele preparou esse número sabendo que, ao virar o quadro de cabeça para baixo, ele leria Ellen, Roma, queijo. E foi assim que ele forçou os jurados a escolherem esse incrível tweet. No segundo lugar, a ilusão da metamorfose. Nesse famoso clássico de Houdini, suas mãos eram amarradas atrás dele antes de ser colocado em uma pequena caixa que era então trancada. A esposa de Houdini, Bess, subia na caixa e puxava uma cortina para se cobrir da visão do público. No entanto, quando a cortina caía, ela já não estava mais lá. Em seu lugar estava Houdini. Finalmente a caixa era destrancada e o que a gente via? Bess estava amarrada dentro de um saco dentro da caixa. Toda a ilusão levou apenas alguns segundos para ser realizada. Então, como Houdini trocou de lugar magicamente? Bem, esse truque requer muita prática antes da execução final. E como Houdini era mestre em cordas e nós, ele praticou bastante para se libertar em poucos segundos. Aqui, depois que Houdini entra naquele saco, ele desliza as mãos para fora do nó. Assim, suas mãos estavam livres quando o saco foi puxado sobre sua cabeça. Além disso, o saco tinha 2 pequenas aberturas do tamanho dos olhos de uma pessoa próximas à borda superior. Agora, essas aberturas permitiam que Houdini segurasse a corda por dentro e a puxasse para afrouxá-la. Depois que Houdini entra na caixa, ele rapidamente sai do saco enquanto sua esposa Bess tranca a caixa e prende a tampa da caixa. Agora, uma vez que Bess puxa a cortina, Houdini escapa da caixa por uma porta secreta construída na parte de trás da caixa. Ao mesmo tempo, Bess entra na caixa por essa mesma porta traseira. Enquanto isso, os cadeados e correias permanecem intactos. Finalmente, quando Houdini destranca e retira as correias da caixa, a sua esposa rapidamente entra no saco e amarra o pulso com a corda em apenas alguns segundos. E é assim que eles trocaram de lugar magicamente. E agora, o último truque da nossa lista. O truque de predição de cartas. Puff the Magic Dragon, um famoso mágico do Reino Unido, não é apenas um mágico habilidoso, mas também tem um grande senso de humor. Uma vez ele realizou um truque nas audições do AGT, America's Got Talent, onde ele convida a Heidi Klum ao palco e pede para ela escolher uma carta aleatoriamente de um baralho e assinar nela. Ele também retira uma carta enorme da caixa, mas ela acaba sendo uma carta diferente da que ela escolheu. Agora, dobrando a carta de Heidi de várias maneiras, Puff transforma magicamente o Rei de Copas escolhido na carta prevista no 7 de espadas. Então, como ele fez isso? Bem, o segredo está naquela enorme carta em sua mão. Sim, essa carta foi pré-selecionada por Puff antes do truque, e em um cenário em que os jurados pudessem de alguma forma mudar essa carta, o ato inteiro teria sido estragado. Felizmente isso não aconteceu, pois a carta 7 de espadas permaneceu no ato. Agora, esse truque é fácil. O Rei de Copas que Heidi escolheu estava colado sobre uma carta de 7 de espadas. Além disso, essa carta estava colada na forma de um adesivo em 4 partes. Aqui, o espaço da carta onde Heidi escreve suas iniciais não fazia parte desses adesivos, então a sua assinatura ficou ali. Agora, tudo o que Puff fez foi raspar cada um dos 4 adesivos um por um, para fazer todos acreditarem na ilusão. Ele também garantiu esconder a parte que estava esfregando atrás de seus dedos. Assim, não importa qual carta Heidi escolhesse, sempre seria a carta 7 de espadas, correspondendo à previsão de Puff. Agora você pode se perguntar, mas como a Heidi escolheu exatamente essa carta truque do baralho? Bom, essa carta truque foi forçada para Heidi. Se você observar nesse momento, pode vê-lo separando uma carta atrás de seus dedos. Ele também esconde essa carta truque em sua mão esquerda na parte inferior. Agora, quando Heidi escolhe a carta, ele ajusta as cartas com essa carta na parte inferior e instantaneamente a vira, para que esse ato incrível seja possível. Então, galera, espero que vocês tenham curtido aqui e descoberto os segredos por trás de alguns dos truques de mágica mais famosos do mundo. Qual desses 10 truques você mais curtiu? E qual outro truque de mágica que você gostaria que a gente revelasse pra você? Conta pra gente nos comentários. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Para mais coisas incríveis, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. E, finalmente, muito obrigado por assistir e até a próxima, galera. Foi um prazer. Tchau, fui!